Boa tarde a todos, senhores vereadores, assessores, funcionários que nos assistem nesta tarde. No dia 31 de maio, são exatamente 15 horas, 31 de maio de 2023. No plenário da Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul, na condição de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito 1/2022, criada pelas resoluções número 3/2022 e 4/2022. Declaro aberta a presente audiência destinada à oitiva do senhor João Antônio Berti, convocado por meio do ofício número 33/2023, com fulcro no artigo 29, parágrafo 2º, alínea C, e parágrafo 3º da Lei Orgânica do Município e do artigo 112 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores. Primeiramente, advirto que a gravação audiovisual se destina única e exclusivamente para os trabalhos da CPI 1/2022, expressamente vedada a utilização ou divulgação por qualquer meio, conforme artigo 20 do Código Civil, e proibida a gravação por meio de aparelho celular ou qualquer outro dispositivo. Por deliberação dos membros da CPI, o presente depoimento está sendo transmitido ao vivo por meio do canal oficial da Câmara de Vereadores no YouTube, disponibilizado no Facebook, e ficará arquivado em mídia digital sob guarda da Câmara de Vereadores nesta fase, com a empresa Think Brands Publicidade e Propaganda. A testemunha já foi qualificada nos autos da CPI 1/2022. O senhor poderia confirmar novamente seu nome completo? João Antônio Berti. Obrigado. Reforço que o senhor foi convocado para prestar informações perante os membros da CPI que apura possíveis irregularidades no SAMAI de Jaraguá do Sul. Assim, Vossa Senhoria, na qualidade de testemunha, assume o compromisso de dizer a verdade no que souber e lhe for perguntado, sob pena de configurar crime de falso testemunho, previsto no artigo 342 do Código Penal, passível também de responsabilidade civil e administrativa? Sim. É importante esclarecer que o depoimento será prestado oralmente, sendo possível apenas breve consulta a apontamentos nos termos do artigo 204 do Código de Processo Penal. Passo a palavra ao vereador Jonathan Henke para os seus questionamentos. Boa tarde, João. Boa tarde. Há quanto tempo o senhor está como chefe de gabinete da Prefeitura? Há 13 meses. 3? 13. 13. É comum o gabinete do prefeito falar com os secretários via WhatsApp? É função do gabinete do prefeito falar com os secretários e com os presidentes das autarquias. Os secretários lhe reportam quando existe algum problema, alguma situação de maneira não oficial através do WhatsApp? Geralmente. As contratações, licitações que ocorrem na SAMAI, é de conhecimento do gabinete do prefeito? Não. Mas eles não lhe informam, tal empresa ganhou a licitação ou será contratada tal pessoa, eles não têm esse vínculo com o gabinete do prefeito? É contratação de pessoal ou contratação de processo licitatório? Do contrato licitatório. Não. Do pessoal, daí sim. Sim. Sobre o contrato de publicidade da agência de comunicação ali, o que chegou para o gabinete do prefeito quanto a essa situação? Foi apresentada alguma irregularidade, apresentado pelo Gustavo Hoveder em outro momento? Não, só em relação a meu diálogo com o ex-presidente Gustavo Hoveder em relação àquela suposta caixinha de recursos que tinha na autarquia. Justamente sobre isso, eu tenho um print que está em anexo à CPI, de uma conversa do senhor com o seu Gustavo Hoveder, e eu gostaria que o senhor lesse o que está descrito justamente nesse
Obrigado. Gustavo, só portaria sobre esse caso não abre, né? Conforme combinamos ontem. Bom dia, João. Sobre o recebimento do dinheiro, preciso abrir, senão vou ser responsabilizado pelo crime de omissão. O combinado era eu aguardar para não abrir processo judicial sobre a ameaça. João responde: bah, homem, essa portaria é 1000 vezes pior, Gustavo. Achei que tínhamos falado isso. Desculpa, mas não entendi isso. Perfeito, obrigado pela leitura. João, agora explica para a gente aqui o que se refere sobre portaria, o que se refere sobre dinheiro e sobre ameaça, justamente nesse print dessa conversa de WhatsApp. Perfeito. A mensagem isolada, assim, né, parece realmente, ela não está contextualizada. Em relação a essa situação, esse era o meu terceiro contato com o ex-presidente da autarquia, Gustavo Hovder, sendo que o primeiro contato foi através de ligação, um dia de semana à noite, qual ele disse que tinha uma conversa dentro da autarquia que supostamente teria recursos numa caixinha, não precisou em qual setor, para aquisição de coffee breaks. Eu de imediato questiono o presidente: mas Gustavo, você viu o dinheiro? E ele de imediato afirma que não viu o dinheiro. Nessa primeira oportunidade também não destacou em qual seria o setor, a mesa ou até o servidor que teria posse desse recurso. Coincidentemente, 2 dias depois, nós tínhamos uma reunião no gabinete para tratar de outras questões, sendo recursos orçamentários para drenagem pluvial, a implantação de um aplicativo que a autarquia estava implantando, que foi rapidamente finalizado, e depois, pessoalmente, nós tratamos esse assunto que ele levantou. Novamente, não identificou o servidor, novamente, não especificou sequer quantidade, eu até tinha na cabeça que era coisa de R$600, fui descobrir depois que era 450. Como também nós discutimos a questão de abrir ou não uma eventual sindicância. Isso é um diálogo comum entre chefe de gabinete e qualquer secretário, qualquer presidente de autarquia. O meu posicionamento, e o posicionamento, digo, de diálogo de fato, né, é um posicionamento de opinião. Como não havia sido visto o recurso, o próprio presidente não me identificou qual seria o servidor, não entrou nenhum mérito, não tinha nenhuma prova material, e o momento que o SAMAI enfrentava, principalmente os servidores do SAMAI, que haviam passado por um desgaste bastante significativo, né, com a saída do ex-presidente Ademir Isidoro, com a entrada do diretor-presidente Eduardo Bertoldi, que logo depois, com 2 semanas também, foi desligado, e então ingressou o Gustavo Hovder, que aqui eu destaco, estava fazendo um excelente trabalho na frente da SAMAI, colocando a casa em ordem, organizando as contas, as despesas. A minha opinião, e só opinião, e eu não tenho poder de mando sobre a autarquia, é que se averiguasse, que se aprofundasse as investigações, que o presidente observasse se esse dinheiro existia, se esse dinheiro foi levado para algum lugar, né, e que procurasse informações para não incorrer nenhum acusando alguém de cometer algum ato lícito ou ilícito, por achismos ou por falta das informações realmente necessárias. E aí sim, o terceiro diálogo nesse sentido é no dia posterior a essa reunião presencial, que justamente é a mensagem que consta nesse print, qual eu, por desencargo de consciência, mandei a mensagem, né, nesse contexto. Só portaria não abre. Eu tinha receio, e essa é a função do chefe de gabinete, que essa conversa, que não tinha nada factual, ia trazer um prejuízo de imagem para a autarquia, para o governo e para todos os servidores da autarquia bastante significativo, que de fato traria, né, como trouxe. Mas em momento algum eu quis obstruir ou impedir alguma investigação, até porque nem competência para isso teria, né? Mas sim, como acontece com todos os secretários, fazer um aconselhamento ou
escutar, pelo menos, o pleito do presidente ou do secretário. E quando se fala em ameaça, o senhor em algum momento ameaçou o Gustavo? Aproximadamente 2 semanas antes desse fato, o Gustavo me mandou um print de uma mensagem do Elias para ele, bem no horário do almoço, 12h30, 12h25. Mandou o print e escreveu embaixo: estou pedindo a minha exoneração. Eu de imediato liguei para ele. Primeiro eu mandei um áudio, que ele não tinha atendido. Falei: Gustavo, calma, não concordo com o jeito que foi abordado, mas penso que tem como conversar, talvez seja um mal entendido. Isso. Aí depois liguei, consegui fazer uma ligação, 12h35, 12h40, logo depois. E falei: Gustavo, não peça conta. Você está fazendo um grande trabalho, nós precisamos de você. O SAMAI estava uma confusão, está fazendo um trabalho de gestão de fato. E se tu puder repensar essa tua posição de pedir a conta, o prefeito ia ficar muito contente, eu ia ficar bastante contente. E assim se esvaziou. Então, portanto, essa mensagem do Elias, que o Gustavo me reportou nos idos de abril, 2 semanas depois dessa mensagem ali, que tem um outro contexto, e o Gustavo acabou de fato se desligando em junho. Eu não sei precisar a data, não fui pesquisar, mas eu sei que ele saiu de fato só em junho. Princípio é só, presidente. Obrigado, vereador Jonathan. Vereador Jefferson Cardoso, por gentileza. Boa tarde, João. Boa tarde, vereador. João, no executivo hoje, abaixo do prefeito, qual é o maior cargo? O meu. O teu, chefe de gabinete do prefeito, isso? Perfeito. João, tu tem poder de mando ou as tuas atitudes são sempre conversadas com o prefeito? Não são conversadas todas com o prefeito, são inúmeras decisões que a gente tem que tomar todos os dias. Aí tu toma muitas delas isoladas do prefeito. Sim. Essa ação de não abrir a investigação com relação ao dinheiro, tu tomou isoladamente ou você comunicou ao prefeito? Esse diálogo com o presidente do SAMAI, qual ele me questionou sobre qual ação fazer, enfim, nós conversamos, o prefeito não tinha conhecimento. Não tinha conhecimento. Uma ação dessa natureza, dessa gravidade, não deveria o prefeito estar sabendo? Não necessariamente, né, vereador? É uma opção que o chefe de gabinete tem, né? Como relatei anteriormente com o vereador Jonathan, né? Não existia nada de prova sobre a existência ou não desse recurso. Qual que seria a atitude dele, ô João? Se tu tivesse contado para ele? Não consigo te precisar, vereador. Falaria que nem você falou, não abre processo, será? Não consigo precisar para o senhor. Certo. Coloca ali na tela a conversa com o Gustavo Roveder, por gentileza. O João Berto está conseguindo ter acesso aí também? Não consigo fazer a leitura, vereador. Não consegue? Eu vou ler para o senhor, então. Isso aqui é conversando com o Gustavo Roveder, diz assim: daí eles vão me bater, kkkk. Tenho aqui comigo 450 que sobrou do valor da agência, tinha deixado com a Ana para os eventos do mês de março. Até preciso ver contigo o que faço com isso. Deixo aqui ou entrego para a Beth ou para a Carol. É que a agência patrocinou alguns cofres, como coletiva de imprensa, lançamento do material de apoio, do Proeva, mas não usamos todo o valor. Aí tem um áudio do João Berti, e logo atrás vem assim, que nesse áudio, segundo ele, foi pedindo para devolver para a empresa, né? Não é do João Berti. Perdão, do Gustavo Roveder. Perdão, corrigindo, o áudio do Gustavo Roveder, que era para devolver o valor. Aí diz assim: sim, só ficou aqui comigo essa bucha, risos, mas vou falar com a Sara. Daí, se for para fazer um cofre para os vereadores, precisamos ver como irá fazer, eu acho que é isso que está escrito, né? João Berto, o senhor afirmou agora há pouco no depoimento que não tinha provas. Não. Do que se refere não ter provas? O que Essa conversa, esse diálogo entre
e o Gustavo Hovder jamais chegou ao meu conhecimento. Se Tá, tivesse chego, Tá, a minha opinião seria outra. Tá, João Berti, mas vamos lá. Se eu digo para você, eu sou o presidente do SAMAI, e digo, ô João Berti, tem uma irregularidade aqui, João Berti. Precisamos abrir o procedimento administrativo aqui, precisamos fazer algo. Porque o combinado, vocês já tinham combinado alguma coisa, era de aguardar para não abrir o processo judicial sobre a ameaça. Mas sobre isso não, tem que investigar, senão vai sobrar para mim. Ele tem uma preocupação ali, né? Inclusive, ele diz que ele vai acabar respondendo por um crime de omissão, ou seja, ele já está te afirmando que é algo criminoso que existe. Como é que você pressupõe que não existe prova? Me explica. Se ele já está pedindo para você que tem que abrir. A afirmação do ex-presidente é uma leitura própria dele sobre crime ou não de omissão. O ex-presidente Gustavo Hovder jamais me citou o nome jamais me mostrou essa conversa de WhatsApp. Se eu tivesse feito, a minha opinião, e só opinião, seria que ele tivesse aberto a sindicância. E, volto a dizer, é só uma opinião de um diálogo como todos que nós temos no dia a dia. Tá, João Berto, você disse assim, ó, você viu o dinheiro? Como prova essa... Onde que tu consegue comprovar que tu falou isso para ele? Foi por ligação telefônica. Ah, não é por mensagem, que nós temos de mensagem é isso aqui, então temos como provar, é isso? Como eu expliquei para o vereador Jonathan na pergunta anterior, a mensagem foi o terceiro diálogo nosso em relação a esse assunto. Certo. João Berti, tu costuma, quando alguém traz alguma denúncia para você, que tu disse que inclusive é a função do chefe do gabinete, não abre, né? Tu falou de algumas coisas não abrir, coisa assim, tu falou para o vereador Jonathan Henke. É comum tu falar isso para os secretários quando vem alguma denúncia, não abre? Eu jamais obstrui qualquer investigação na prefeitura, muito pelo contrário, sou eu quem com frequência faço as portarias. Mas não foi o caso aqui dessa situação que tu pediu para não abrir. Não pedi para não abrir, vereador. Bom, eu vou ler aqui de novo, Gustavo. Ó. Só portaria sobre esse caso não abre, conforme combinamos ontem. Portaria. Então, o que eu pedi para o presidente, né? O que eu pedi para o presidente foi que ele fosse mais a fundo nas informações que ele tinha passado. Aonde está escrito isso, João, para mim conseguir verificar e até te perguntar mais coisas? Tu tem alguma prova disso? Como relatei para o senhor e relatei para o vereador Jonathan, esse é o terceiro diálogo, esse é isolado, fora de contexto. Nós falamos por telefone e pessoalmente. Texto, ou não é fora de contexto, né? Está bem claro, não abre. Ele insiste. Bom dia, João. Sobre o recebimento do dinheiro, preciso abrir, senão você responsabilidade. Qualquer coisa que tu falar fora disso é a sua opinião e não o que realmente está em concreto. Você afirmou, não abra a portaria que iria apurar essas investigações, que como o Gustavo Hoveder havia falado em seu depoimento para nós, ele estava abrindo diversas portarias, que inclusive eu e o vereador Rodrigo participamos de algumas tomadas de depoimento em conjunto naquele período. E essa provavelmente seria uma. Se o senhor tinha dúvidas, João Berti, de que não existia algo ou coisa assim, quem iria apurar é a comissão que investiga. Eu acho nada mais além da transparência e principalmente para não haver uma prevaricação, era o senhor ter dito, investiga. O prefeito ou eu como chefe de gabinete do prefeito não queremos que nada fique encoberto, investiga. Eu acho que esse seria o posicionamento, diferente do que está aqui na mensagem, João. O senhor está dizendo, não abra. Não, nunca disse, jamais disse isso, vereador. Coloca de novo na tela aí para a gente ter registrado então a mensagem, por gentileza, do João Berti, a outra. Isso, novamente ali, vamos lá. Gustavo, só portaria sobre esse caso não abra, conforme combinamos ontem. Bom dia, João. Sobre o recebimento do dinheiro, preciso abrir. Isso é o Gustavo Hoveder falando, viu? Se não, você é responsabilidade pelo crime de omissão. Olha a preocupação, o relator dessa CPI. A preocupação do presidente em dizer que ele iria ser responsabilizado criminalmente se não abrir. Né? O combinado era eu aguardar para não abrir o processo judicial sobre a ameaça. Aí o João Berti responde, homem, essa portaria é 1000 vezes pior, Gustavo. Perfeito. Nesse ponto, eu te faço outra pergunta, João Berti. O que seria 1000 vezes pior, se ele abrisse a portaria, do que a ameaça de morte que ele teve? Isso é uma forma de expressão, vereador.
Eu não consegui entender essa forma de expressão. Me explica que forma de expressão. Uma forma de expressão, simplesmente. Mais gente ia isso. cair? Como é que é? Muito pelo contrário, é uma forma de expressão para mensurar o quanto seria de prejuízo para os servidores do SAMAI, para a autarquia, a repercussão negativa de algo que não se tinha prova. Deixa eu ver se eu consigo entender, porque eu não, confesso que eu estou com dificuldade de entender, João Berti. Seria prejudicial para a autarquia investigar um suposto crime e prejudicial para os servidores? Em que sentido? Não, vereador, é o nosso dever investigar. E eu falei isso para o ex-presidente do SAMAI. O senhor está se agarrando na questão da portaria. Portaria é um tipo de ato que nós utilizamos a prefeitura, que eu nem sei se era portaria no SAMAI o instrumento para esse tipo de sindicância. Não acompanho os processos. Eu vou lhe administrativos. recordar, naquele período foi aberto portarias para criar uma comissão, para coletar depoimentos, para coletar provas, para coletar diversas coisas que foi aberto naquele tempo pelo Gustavo Roveder, né? Onde eu, o vereador Rodrigo, participamos de algumas, até inclusive que participava dessa casa eu, o vereador Rodrigo, Luiz Fernando Almeida, não me recordo mais, só nós três? O Luiz quase não ia, mas foi para nós três participarmos, que foi até pedido da presidência dessa casa naquela época, né? Era uma sindicância, mas foi estourada a portaria da sindicância. Isso. E ele queria a verificação disso. Mas me deixa curioso, o que seria 1000 vezes pior do que uma ameaça que o rapaz havia sofrido pelo dono da agência? Uma forma de expressão, vereador. É que é difícil para nós, né, para o relator, depois conseguir colocar isso no processo, essa forma de expressão sua. Se tu conseguir ser mais dinâmico para conseguir levar o nosso entendimento, isso seria interessante, João. Volto a dizer, é uma forma de expressão de um diálogo textual em WhatsApp. Não consegui entender dessa forma. Não conseguimos entender dessa forma. Uma pergunta, o vereador Jefferson falou aqui, eu realmente não sei. Já existia uma portaria para investigação, vereador Jefferson? Na época, vereador Rony Lux, que foi substituído, não seria isso, né, o objeto, mas o senhor depois pode se informar para a presidência que teve uma portaria onde nós participamos ali e tal. Perfeito. Só para não mudar eu só de queria contexto. saber se já existia uma portaria. Não, e só para complementar, vereador, eu desconheço qualquer tipo de portaria lá no SAMAI. Vereador João Berti, por que o Gustavo Roveder ia colocar isso na sua conta, a não abertura desse procedimento investigativo, desse dinheiro, que através da mensagem de uma servidora, né, comprova-se que realmente existia entregue pela agência lá? Desconheço se realmente existia e desconheço por que ele colocaria isso na minha conta. Não desconhecer que existia, tu não pode dizer porque foi te informado aqui pelo Gustavo Roveder, né? Desconhecimento o senhor não tem, né? O que tem é um pedido para não abertura. Desconhecimento da existência, com certeza. Desculpa, não entendi. Desconhecimento da existência, com certeza, e desconhecimento da mensagem dele com Alessandro Sting, com certeza. Tá, desconhecimento da existência. Eu vou ler de novo, acho que o senhor não entendeu, né? Só a portaria não abre, o senhor disse, né? Sobre o recebimento do dinheiro, preciso abrir. O senhor tinha conhecimento, ele informou para o senhor na mensagem. E aí eu não respondo mais nesse sentido. Não responde, homem. Não impeço Essa ninguém. portaria é 1000 vezes pior, Gustavo. Não abre. Achei que tínhamos falado isso. É isso que tu fala. Não. Essa mensagem do presidente Gustavo é posterior à minha mensagem. A minha mensagem é isolada no dia posterior a que nós havíamos conversado. Não. A mensagem é do mesmo dia. 10h30 tu manda, 10h40 ele responde. Portanto, posterior. A tua mensagem, claro. Sim, aí ele me fala que crime de omissão e eu parei. Eu só falei, só que a repercussão disso é pior. Não, bota ali pro João que eu acho que ele não viu. Coloca de novo na tela até para ficar registrado. Acho que o João não viu. Olha ali, João. Está bem claro ali, João. As datas e horários, olha ali. Sim. Quer que eu leve a folha aí para o senhor conseguir ver mais de perto? Está aqui comigo. Eu não estou entendendo de qual dia tu estás falando. É um contexto que está seguindo de uma mensagem, né? 10 minutos depois o Gustavo Roveder te responde e em menos de 1 minuto tu já colabora dizendo, homem, essa portaria é 1000 vezes pior, Gustavo. Perfeito. Então não está fora de contexto, eu acho, né, João? Está fora de contexto, em nenhum momento eu falo para ele não abrir nada. E o que tu quer dizer? Essa portaria é 1000 vezes pior? É uma expressão, vereador. É uma Mas forma é que a gente não... Ô, João, isso aqui não é uma brincadeira, João. Isso aqui é um caso bastante sério.
E essa tua forma de expressão não está conseguindo ser resolutiva, até porque o senhor está aqui como testemunha e não como acusado, a princípio, né? Então eu gostaria muito que tu falasse para nós essa forma de expressão, porque eu não entendo como forma de expressão. E eu duvido que os senhores aqui entenderam isso. Os senhores entenderam como uma forma de expressão? Os senhores conseguiram entender isso? Entendeu o contexto. Mas me explica o que é a forma de expressão, então. Quando tu pega e vê, no caso, como o senhor falou, que já existia uma sindicância, já tinha uma portaria tratando sobre o tema... Não é o objeto disso, vereador. A gente estava falando da caixinha que até então não existia. Posso fazer uma interferência aqui na explicação? Essa portaria é 1000 vezes pior. Isso. Entendeu? Porque da investigação. Vê com preocupação o que pode gerar a portaria. Tipo assim, um desgaste na imagem da empresa, como ele já citou. E tem um detalhe, é melhor que se diga já para ficar no contexto. Presidente, o vereador não tem que ficar questionando outro vereador, o vereador não tem que defender o exatamente. depoente. Vamos fazer o seguinte, parte do pressuposto de que o senhor Gustavo Reder, em depoimento presencial aqui, disse que não conhecia o dinheiro, nunca tinha visto. Já foi dito em conversa com o depoente, que o Gustavo disse, não vi o dinheiro. Presidente, o senhor está advogando para o João Berti agora, presidente? Não, eu não estou batendo boca. Não, advogando, estou perguntando, o senhor está advogando para o João Berti? Não estou, eu estou sendo imparcial, mas eu vejo a articulação que está acontecendo para que vocês dirijam a pergunta. Vamos com calma. Perfeito. João Berti, então passado esse momento aqui da questão da mensagem que o senhor disse que está fora de contexto, e que o senhor não disse que era para abrir nada, e que o senhor mostrava completo desconhecimento a respeito disso tudo. Sobre a questão da ameaça do Gustavo, o senhor também não fez nada quando ele se reportou a você, conforme você respondeu para o Jonathan? Fiz. O que o senhor fez? Fiz o possível para convencê-lo a ficar na autarquia administrando Não, lá. ele recebe uma ameaça... me reportou... se abrindo a você, escuta, eu estou sendo ameaçado, chefe. O que o senhor vai fazer, chefe? Não, fica aí. É isso que o senhor tomou de atitude? Não. Ele me reportou que já estava indo a caminho da delegacia, fazer um boletim de ocorrência, concordei plenamente. Como gestor político da administração, tentei convencê-lo. Só para não ver dúvida no seu depoimento, o senhor disse que o senhor concordou dele ir na delegacia registrar e tal, né? Aqui o senhor diz, que ele diz, o combinado era eu aguardar para não abrir processo judicial sobre a ameaça. É uma faculdade do próprio Gustavo. Aí o senhor pediu para ele não abrir nada. É isso? Não pedi nada. E o que ele quis dizer com isso? O combinado era aguardar para não abrir nada ali. Processo judicial sobre ameaça. Confesso que eu também não entendi. Também não entendeu? Aí tu responde, eu creio que é sobre essa mensagem que está respondendo, Dani. Baume, essa portaria 1000 vezes pior. Pior que a questão do processo judicial sobre ameaça, é isso? Por desgaste da autarquia, com toda certeza. Mas a ameaça, eu tinha o print da conversa entre ele e o Elias. Isso. E ele me enviou esse print. Era pior, né, do que abrir a portaria. Mas não era esse o caminho da administração pública, o princípio da publicidade, o princípio da moralidade, o princípio de realmente, quando existe qualquer indício, João, de pedir não investigue, nós temos que realmente apurar. Não seria esse o caminho, João? E é dessa forma que a gente trabalha, vereador. Mas, através da sua mensagem, eu não vislumbro isso. É um contexto diferente, eu já falei. São duas situações em que ocorre aqui, testemunha, né? Uma em que tu praticamente intervém para ele também não abrir um processo sobre ameaça, e a outra para não abrir portaria para investigar o dinheiro a qual ele reportou a você. Já existem dois mecanismos aqui que eu vislumbro. Eu acho que qualquer leigo que lê essa mensagem, que não houver uma defesa nesse sentido e não querer ser seu advogado nesse contexto, ou qualquer um que pegar do ramo jurídico, vai entender uma interferência direta e uma omissão da sua parte e não investigar. Eu acho que, no mínimo, deveria ser investigado. Você disse que tomou conhecimento, não tinha prova. Não deveria de investigar? Eu não tenho poder de investigar ou não, vereador. Mas tem poder de pedir para não investigar? De forma alguma. Foi o que o senhor colocou na sua mensagem. De forma alguma.
Tá, daí ele reportou para você, não tinha prova, deixa assim, tu não falou, investiga aí, Gustavo. Exato. Ah, tu falou isso para ele? Claro. Aonde? Que a gente eu acabei consiga de ler. citar o contexto da ligação, do encontro Não, pessoal. não, João. Por escrito. O que nós temos por escrito é que tu disse não faça. O senhor está se agarrando no escrito e não está se agarrando Mas no eu estou me restante, agarrando às que é a verdade provas, dos é fatos. assim que é, se funciona uma CPI, um processo judicial com base nas provas, João. Com base em provas, eu dialogando com ele e na falta delas, tinha a minha opinião, de que não deveria ser aberta uma sindicância nesse sentido, que deveria ser investigado mais a fundo e afinco. Para aí sim deflagrar alguma coisa. Aqui na escrita, eu não estou conseguindo ver isso aqui, João. Aqui não está, aqui tá, João. Aqui, escrito não está. O Gustavo tem raiva de você, alguma coisa nesse sentido? Vocês brigaram? Eu sempre tive uma admiração pelo trabalho dele que ele desempenhou muito grande. Nós tivemos uma discussão com base não numa troca de servidores do SAMAI, uma discussão não, mas uma cobrança da minha parte que ele nos informasse, e somente isso, que nos informasse quando fossem fazer trocas, mesmo que de efetivos que ocupavam cargos comissionados. É a função principal do gabinete ser informado. João, da parte que você falou da preocupação com os servidores, da preocupação da imagem do SAMAI, tu sabe por que está acontecendo hoje essa CPI? A CPI tem 2 contratos em específico que estão sendo analisados e investigados pela comissão. Certo, mas tu sabe como chegou até virar essa CPI? Aí é uma prerrogativa do Legislativo, vereador, não sei Certo, dizer. eu vou te explicar, se tu não acompanhou na imprensa, os depoimentos e tal. Tudo que está acontecendo aqui veio através de servidor. O servidor público, João, lhe garanto que é o mais interessado para que ocorresse qualquer investigação. Então, a sua preocupação com relação à não investigação que afetar a imagem deles, eu acho que realmente se torna totalmente controverso. A tua preocupação se torna realmente a vergonha deles. Porque tudo que eles queriam mais é que fosse investigado, que fosse aberto portaria, né, que essa conjectura, com essa ilustração, com essa forma de expressão que tu fala aqui, de 1000 vezes pior, ia ser 1000 vezes melhor. Saber que o executivo, o segundo homem hoje do município, desinvestigue. Nós somos transparentes, Gustavo. Nós não queremos nada debaixo do tapete. Então, a sua ilustração de usar o nome do servidor, que é prejudicar e tal, ficou pior. João Berti, nós estivemos recentemente, eu e o vereador Rodrigo Livramento, lá na Rádio Estúdio FM, para falar sobre alguns desdobramentos da CPI do SAMAI. Quando chego lá, me deparo com o senhor lá, conversando no sofá com o vereador Rodrigo Livramento. Pergunto para o senhor, como o senhor sabia que nós estaríamos lá e para falar justamente sobre os últimos desfechos que envolviam o seu nome? Envolveu o meu nome, eu desconhecia totalmente o fato. O fato é que eu vi uma postagem do vereador Rodrigo Livramento no Instagram, qual dizia que no dia seguinte, às 7h30 da manhã, estaria na Estúdio FM tratando sobre CPI do SAMAI. E qual que se deu a sua ida lá? O que o senhor falou com o vereador Rodrigo? De forma espontânea, né? Eu passo todos os dias na frente da rádio nesse horário, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, porque deixo a minha esposa na João Marcato, na empresa dela. Consubstanciado nisso, deixei ela no trabalho às 7h10, 7h12 e fiz o mesmo caminho que faço praticamente todos os dias e visualizei que o vereador Rodrigo de fato estava lá e aproveitei a oportunidade para dialogar com ele e já me antever a eventual dúvida se caso surgisse alguma coisa relacionada ao gabinete, ao meu nome, ao nome do prefeito, porque essa é a minha obrigação. Pois é, vereador João Berti, agora o senhor chegou no ponto, sobre o meu nome e o nome do prefeito. Como é que o senhor sabia que a gente ia falar sobre isso e não foi falado para ninguém? Eu não sabia. Mas o senhor acabou de falar? Não, eu não sabia. O senhor acabou de falar que foi lá para esclarecer qualquer dúvida que envolvesse o meu nome e o nome do prefeito. Me antever, pois sabia que o contrato, a hora investigada, era o de comunicação. Sabia também, pois... O senhor foi lá para buscar umas informações privilegiadas? O que o senhor foi lá fazer? De forma alguma, vereador. Fui lá para esclarecer, de bom senso, para me antever a eventual
ataque, ou explicação, ou envolvimento com o gabinete do prefeito. É minha função. João Berto, o senhor nunca nos procurou para a CNTV qualquer problema. Por que naquele dia o senhor procurou? Porque era um local público e que vocês iam dar uma entrevista relacionada a esse objeto. Não, mas eu estive outra vez com o vereador Rodrigo, falamos antecipadamente que estaríamos lá. O senhor nunca teve preocupação? Por causa da outra oportunidade que eu pensei que seria interessante ir até a rádio. Mas o que o senhor esperava que o vereador Rodrigo falasse para o senhor? Não, nada. Eu fui lá para explicar. Falasse ali, ó, falaram o teu nome lá, João Berto, a coisa tá feia. A gente foi dialogar. O vereador Rodrigo acho que pode até complementar, se quiser. Vereador Rodrigo, o senhor pode complementar? Eu posso fazer perguntas aqui, né, vereador? Eu não sou a testemunha, mas eu tenho perguntas sim, João Berto. Até seria bom você esclarecer, porque realmente da forma como você foi conversar comigo, você já tinha pelo menos uma expectativa de que seria tratado ou que teria sido tratado o seu nome na CPI do SAMAI. Eu entendo dessa forma, né? Porque você foi falar comigo. Bom, primeiro que o repórter William Fritz que avisou que você estava na rádio, vi que você estava lá e imaginei que de fato fosse com relação a isso. Porque eu que estive aqui na CPI, passei pelo depoimento e vi o depoimento do Gustavo Roveder, que mencionou o seu nome, mencionou esse fato, inclusive essa mensagem. Agora a questão, como que você tinha informação ou como que você tinha essa expectativa de que seria tratado o seu nome? Alguém te avisou? Você deduziu que isso acontecia? Se deduziu, por que você deduziu? Explica pra gente, por favor. Bom, ninguém me avisou, ninguém me reportou que o Gustavo Roveder estava na CPI e que havia citado meu nome. Nem vereador e nem qualquer servidor desta casa. Eu sabia sim que o contrato, a hora investigada, é o contrato de comunicação. E quando vi a postagem do senhor, que estaria na rádio no dia seguinte, tratando da CPI do SAMAI, lógico que eu deduzi. Não sei, não consigo acompanhar as oitivas, geralmente a Câmara tem publicado com um delay, né, de dias, e fui saber de fato que o Gustavo havia falado o meu nome, confirmar o que ele havia falado, citado, no sábado à noite, depois do curso de batismo, quando parei para assistir o vídeo. Mas tu consegue explicar pra gente como que tu imaginava que o Gustavo ia falar o teu nome? Ele já tinha avisado, ele tinha te ameaçado, ele tinha dado algum sinal que ele ia falar no teu nome? Ou alguém deu algum sinal? Não. De forma alguma. Foi por dedução mesmo, né? Eu justamente não sabia, mas cheguei lá e falei com o senhor, olha, não sei se foi falado isso, mas eu quero te trazer uma questão que envolve meu nome e o nome do gabinete. Pois já estavam na rádio, já iam dar uma entrevista, essa entrevista podia dar uma entonação fora do contexto real, que é o que eu agradeço hoje aqui por poder estar explicando o porquê daquela mensagem. No dia que tu foi lá dar a entrevista, já vou concluir, vou retomar para ti, tu estava bastante nervoso, estava alterado, estava realmente preocupado com o que estava acontecendo. Qual que era o teu receio, João? Justamente o que eu acabei de explicar, né? Que 2 vereadores, membros de uma CPI, que está tratando num contrato de publicidade, fossem tratar daquela mensagem minha com o Gustavo como eventual interferência, coisa que nunca foi. Relator, eu quero que o senhor conste no nosso relatório, que vai ser enviado para o Ministério Público, que na fala do João Berti, chefe de gabinete do prefeito, ao iniciar o questionamento, ele havia falado que ele foi lá para esclarecer qualquer dúvidas que envolvesse o nome dele e o nome do prefeito, por pura coincidência, por puro pensamento que poderia ser falado. Só para esclarecer também, todos os depoimentos estão sendo transcritos no Sim, relatório. mas eu acredito que as partes mais relevantes o senhor está transcrevendo e às vezes algumas coisas podem passar, né? Estará, pode ficar tranquilo. Perfeito. E queria também que constasse, gostaria que constasse que o vereador Rodrigo confirmou a minha tese e que contrapõe o depoimento do João Berti, em que realmente ele foi lá para tratar especificamente do que havia sido falado aqui na CPI, porque a preocupação foi relacionada à mensagem. Só para mais um esclarecimento, João Berti, o senhor disse que foi lá porque o senhor achava, né, dado o contexto e tá. A gente está tratando esse contrato de publicidade já para praticamente 2 meses aqui, para mais, eu acho até, da publicidade, 1 mês e meio, 2 meses praticamente. Por que o senhor não veio antes? Porque justamente um dia depois do depoimento o senhor procura, eu acho que agora vai chegar ali.
O senhor diz porque não Da vinha mensagem, na que o senhor foi- Câmara ou na rádio? Na rádio, né? O senhor foi lá atrás da gente para falar sobre isso. Por que o senhor não procurou antes, já se não, né? Pois se os senhores forem em outra rádio em algum outro momento durante esse contrato, nunca haviam publicado isso anteriormente. Mas espera aí, o senhor já tinha uma suspeita de algo que estava acontecendo de errado com alguma mensagem, porque se tivesse tudo certo, o senhor nem daria bola, né? Eu acho. Né? Aí o senhor escolhe aquele dia para ir lá. Várias vezes fomos na rádio falar. O senhor já sabia, através das mídias, que nós chegaríamos no contrato de publicidade. Que nunca, já se era uma coisa despreocupada, sem muito nexo, né? Com contextos ali realmente aleatórios, que o senhor nunca procurou antes para falar, para trazer à luz o conhecimento dessa CPI, de repente até. Não é minha função, vereador. Minha função é de proteger o governo, explicar as questões que o envolvem, e essa foi a minha A atribuição. interferência foi uma forma de proteção, o senhor acha, João Berto? Interferência em que sentido? A interferência para não abrir a portaria, a interferência, né, que deveria aguardar e não abrir um processo judicial, todas essas falas assim suas. Eu não interferi em momento algum, vereador. Em nenhuma hipótese, em qualquer situação. Certo. Em alguma outra secretaria, o senhor já teve algumas falas fora de contexto assim, também pedindo para não abrir alguma coisa, alguma investigação, alguma apuração? Não. Não. Não? Essa é a primeira vez que o senhor fala fora de contexto pedindo para não abrir. É isso? Também não. Que é o que está aqui na sua mensagem. João Berto, após termos anunciado em mídias e assim por diante que tínhamos essa prova e que houve uma interferência, qual foi a atitude do senhor prefeito? Conversar comigo. Ele conversou com você? Sim. O pra que entender. vocês falaram nessa conversa? Exatamente o que eu expliquei para os dois senhores naquele dia na rádio, que não se tratava de interferência, sim de um diálogo isolado, um diálogo de outros dois diálogos que nós tratamos desse assunto. Daí o prefeito entendeu e está tudo certo. Acredito que os senhores também tenham entendido na oportunidade. Na verdade, não entendemos, né? Entendemos o que está escrito. E com relação à ameaça do Gustavo Roveder sobre a agência de publicidade, Não tratei com o prefeito sobre esse assunto. não trataram sobre isso também? Não. Então, isso foi uma opinião sua de pedir para o Gustavo, combinar com o Gustavo para não abrir o processo judicial, é isso? Eu nunca pedi isso para o Gustavo. Mas por que ele fala isso e posteriormente o senhor disse que é 1000 vezes pior se ele abrisse? Desconheço. Bota a mensagem ali de novo, por gentileza, para ele ter esse acesso ali, para não desconhecer. Está conseguindo ver, João? Senão leva o papel de novo aí para ti. O diálogo do print eu tenho Isso. na minha mão e conheço bem, vereador. Tá, O então- que eu desconheço é o porquê que ele escreve isso ali. Mas a sua afirmativa, isso é 1000 vezes pior. Porque ele fala logo acima que o combinado era para aguardar não abrir processo judicial sobre ameaça. Perfeito. Daí tu diz, homem, essa portaria é 1000 vezes pior que o processo judicial. Está uma no forma- contexto do diálogo. Como eu falei anteriormente e reiteradamente, é uma forma de expressão. É a forma de expressão. Perfeito. Então, sobre a questão do processo judicial, tu não pediu para ele não abrir, é isso? Nunca. Perfeito, então. Olha, por enquanto, presidente, seriam essas perguntas. João, você falou no seu depoimento que elogiava e dizia acreditar que o Gustavo era um ótimo gestor, que estava fazendo um bom trabalho, correto? Certo. Por que escolheram colocar o Onésimo Céu na presidência, no lugar do Gustavo? É uma escolha do prefeito municipal, né? Não uma escolha minha. Mas o Onésimo tem os predicados, é formado em gestão ambiental, que eu saiba, mas é uma escolha pessoal do prefeito, eu não posso entrar nesse mérito. O executivo municipal sabe que o Onésimo, mais diretamente o prefeito, sabe que o Onésimo recontratou a Ana, que fechou os olhos para inúmeras irregularidades no contrato de publicidade que estão sendo apurados? Não sei precisar para o senhor. Você acha que se o prefeito tivesse noção, seria de se reportar, de questionar o Onésimo do porquê que ele fez essa escolha de renomear a Ana, que é uma das que se questiona as atitudes enquanto era assessora do Ademir Isidoro? Novamente, não sei precisar para o senhor. Mas qual que seria a atitude padrão? Você tinha um diálogo com o Gustavo Roveder, pelo menos. Você mantém esse diálogo com o Onésimo Céu? Não tenho. Quando tem algum fato de desconfiança ou descontentamento da administração municipal, é natural se questionar o diretor-presidente? Sim, assim como É de todos. se esperar, portanto, que nesse caso a administração executiva questione a atitude do Onésimo Céu perante a recontratação da servidora Ana
para o SAMAI, para a autarquia? Nós não questionamos a contratação de alguém, isso é competência do presidente, nós pedimos que nos informem. Então, somente isso. O que nós precisamos é do acesso à informação, quem está ou não lotado em qual cargo ou função gratificada. Após o envio do relatório por parte do relator para o Ministério Público, sabe se o prefeito tem interesse em receber esse relatório para saber aquilo que está sendo investigado e as pessoas que estão sendo investigadas aqui na CPI do SAMAI? Com toda certeza. Você falou que o Gustavo mandou um print das ameaças do Elias, que reportou que essas ameaças aconteceram para você. Você acredita no que o Gustavo falou para você? Que ele sofreu ameaça? A configuração de ser ou não ameaça é uma questão pessoal e consubstanciada no Código Penal. Então, não sou alguém que possa transcrever ou fazer julgamento para o vereador se aquilo é ou não ameaça. Que, de fato, tem uma mensagem um pouco mais acalorada, acho que é do conhecimento de todos. Todos receberam essa mensagem. Inicialmente só eu, mas agora com a CPI vocês receberam. Pode-se dizer que o Gustavo saiu por conta da ameaça do Elias Rache, da administração do SAMAI? É uma questão pessoal dele, vereador. Eu não tenho comentário no mérito. Como falei anteriormente, quando aconteceu isso, eu mesmo clamei para que ele continuasse à frente da autarquia. Você falou que o então presidente Gustavo Roveder não tinha identificado quem que era o responsável pela caixinha. Em que momento você soube, pelo menos, teve a primeira menção daquela mensagem da Alessandra Stingen? Soube de forma muito surpresa, e confesso que fiquei até um pouco... fiquei de fato surpreso, que fui identificar o nome dela somente no sábado após aquela semana que eu os encontrei na rádio, no sábado à noite após o curso de batismo. Eu nunca havia assistido nenhum vídeo da CPI. Mas naquele sábado, por todo esse contexto, ter citado meu nome, e o único vídeo que eu assisti até hoje foi justamente o do Gustavo. E aí assisti com calma, com bastante tempo, e pude identificar que a servidora citada é a Alessandra Stingen. Levando em conta que o SAMAI tem uma autonomia em tese administrativa e financeira, como que funciona os diálogos, as conversas e as explicações que o SAMAI deve para o Executivo? Depende em que nível do Executivo o vereador quer se reportar. Digo para o gabinete do prefeito, de maneira mais direta. Sim, para o gabinete do prefeito também não se atém, até por não tem braço para tanto, mas especificamente de os encaminhamentos em nomeações, ou seja, informação, né, de quem está ou não nomeado. E especificamente o contato é mais com a Secretaria de Administração, a pessoa do secretário Douglas, porque lá sim trata de orçamento, processo licitatório, mas é com a Secretaria de Administração. O gabinete não se insurge, a não ser que queira fazer uma ação, algum programa específico, queira dialogar ou divagar sobre algum projeto um pouco maior de investimento numa estação de tratamento de esgoto ou água, coisa do gênero. Você se arrepende de ter se expressado da forma que você expressou na mensagem com o Gustavo Roveder, que questionaram a respeito da caixinha que o vereador Jefferson falou? Com toda certeza. Ainda mais que a mensagem trata de menos de 10% do diálogo que eu tive com ele sobre esse assunto. Tu queres compartilhar para a gente, porque você falou várias vezes que foi tirado do contexto para o vereador Jefferson, que o contexto é muito maior. Qual foi esse outro contexto? Quais foram essas outras conversas que nós não temos acesso? Por favor. Vereador, só posso fazer uma interrupção aqui? Essa mensagem ela tem continuidade para cima. Vamos pedir para o depoente ceder as demais conversas, então, para cima, para a gente poder compactuar com essa fora de contexto que ele está informando, né? Para ver se as mensagens são condizentes, onde elas começaram, para a gente conseguir entender melhor essa fora de contexto, né? Até para não prejudicar o depoente, para depois não virar, quem sabe, até investigado. Presidente, né? Se puder, então, notificar o Gustavo Roveder, se ele puder colaborar com a outra parte da mensagem que não está anexada aos autos da CPI, acho que seria importante. Do contexto do dia, de repente, ali, que da conversa, que daí fica dentro do contexto. Eu penso que o Gustavo já teve a oportunidade de ser questionado aqui, já por 2 vezes, né? E eu indefiro esse pedido. Nós estamos analisando esse contexto dessa conversa. Então, vereador, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar um ofício para o Gustavo e pedir para ele colaborar. Porque, presidente, se a gente quer esclarecer os fatos, e o João está dizendo que os fatos
não são conclusivos porque são apenas um pequeno recorte, é do interesse do João e tenho certeza do Gustavo também colaborar com a gente saber o que está acontecendo com a CPI. Os requerimentos o senhor tem que colocar em plenária para votação, regra geral, né? Mas eu acho de uma extrema importância, para não gerar qualquer dúvida relacionada ao depoente, as perguntas estão sendo feitas e que está sendo trazido mais informações, eu acho que era de extrema importância até para mostrar a sua idoneidade e a sua imparcialidade nessa CPI, que todos os pedidos o senhor definiu. Ou a gente faz direto para o Gustavo Roveder e ele acrescenta, mas é a parte que o senhor pode dizer. vou retomar que minha vocês palavra. estão tirando, daí não estão escutando o que ele está falando também, CPI. não estão considerando ligação. Não Mas estão é isso que eu considerando- quero, vereador Rony, eu quero CPI, dar... Ô vereador, você é formado em Direito, como é que se funciona um processo, não é com provas? Como é que o senhor vai dizer que eu vou acreditar no que ele falou numa ligação, sendo que o Gustavo Roveder falou que é totalmente contrário? Eu vou, É que eu vou eu- retomar a palavra, eu tava com a palavra. Quer falar, Rony, vereador Rony? Termina, seu É que raciocínio, assim, depois eu quero continuar com na as minhas questão do perguntas. contexto, já me causa estranheza, já é a primeira vez que eu escutei falar que é devolvido um dinheiro que supostamente alguém recebeu de forma irregular. Esse contexto já não está sendo levado em conta. Como que alguém recebe um dinheiro supostamente irregular e devolve? Eu não quero mais esse dinheiro. O próprio contexto já diz isso. Eu acho que o senhor não entendeu, então, o depoente, até para não ficar em dúvida para quem está acompanhando em casa. O Gustavo Roveder, quando tomou conhecimento, está nítido isso em tudo, inclusive na mensagem que eu mostrei anteriormente, quando soube e ofereceram esse dinheiro para ele, que estava lá resguardado pela agência, ele mandou devolver. Em outras palavras, está falando, eu não compactuo com esse tipo de absurdo dentro de uma autarquia, né? E que foi indeferido pelo senhor. A gente tem que fazer pergunta para o depoente também. Eu queria fazer pergunta para o... Perfeito, mas deixa o presidente novamente ver se ele vai querer ou não. Quem deferiu. Eu Vai queria deferir mesmo, presidente? Você oficia a presidência, então, o vereador Jefferson. E só quero deixar bem claro o seguinte, eu penso que a investigação, o questionamento está sendo levado bem tranquilo, é preciso refazer a veracidade de um fato. O ex-presidente Gustavo Roveder afirmou aqui em depoimento que não viu o dinheiro. É muito fácil eu acusar, tenho cuidado quanto a isso, muito fácil acusar sem provar. Nós temos que ter isso em mente, porque daqui a pouco a gente também está fazendo uma acusação sem uma prova convincente. Mas você pode, Jefferson, pode fazer o ofício que eu peço para ele mandar, por favor. Presidente, pelas suas palavras, eu sou obrigado a explanar novamente. Se uma servidora está lá, diz que tem uma caixinha de dinheiro deixado para a agência à disposição, visto que ele iria fazer um café para os vereadores, e ele toma conhecimento que tem, se ele tivesse prosseguido na ilegalidade, ele teria dito, me dá o dinheiro, então que eu vou pagar o café. Mas ele disse não, devolve. Foi isso que ele disse. Então, não é factoides. Por mais que ele não tenha visto o dinheiro, foi-lhe oferecido e estava lá. Exato. Então, o ex-presidente do SAMAI pediu para a funcionária devolver o dinheiro, certo? E o que ela fez? Eu queria tanto poder perguntar para o atual presidente Onésimo Cel se ele tem conhecimento dessa caixinha ou não, mas infelizmente ele não está aqui. João Berto, você tem... Vereador, eu entendi o seu sarcasmo. Eu queria. Se você fosse perguntar por Onésimo, não precisa ser muito inteligente para dizer, eu não vi porque eu não estava lá, o Gustavo Roveder já tinha mandado devolver, né, vereador? Tinha tantas outras perguntas para fazer para ele, infelizmente eu não vou poder fazer. João Berto, vamos voltar para o teu depoimento. Além desses fatos que foram trazidos por mensagem de texto, qual o outro fato que aconteceu que não foi mencionado aqui por nenhum dos vereadores ou pelo senhor? Em termos de contexto, porque você falou que essa mensagem estava fora de contexto, que teve outras conversas. Se você puder explicar para a gente, por favor. Não, obrigado por esclarecer a pergunta. É o que eu havia explicado, respondido para o vereador Jonathan, logo no início da sessão, que, primeiro, que o Gustavo Roveder não precisava nem ter me consultado em relação a esse assunto. Segundo, que se consultou é porque queria a opinião, ou compartilhar, pelo menos, a decisão com alguém. E como eu anteriormente já relatei,
A primeira pergunta que eu faço é: você viu o dinheiro? E ele responde que não. Ele chegou a responder que não viu o dinheiro. Respondeu claramente, por mais de uma vez, que não. Como também nunca me relatou o diálogo dele com a servidora Alessandra Instinghi, qual eu só soube no sábado, naquela semana que nós nos encontramos na rádio, quando no sábado à noite eu assisti o depoimento do ex-presidente. Então, na oportunidade e de forma em opinião, né, uma opinião de fato dentro de um diálogo, a minha sinalização foi: investigue, verifique. O SAMAI já sofreu muito. Vê se de fato isso está acontecendo. Se existe dinheiro e quem está manuseando esse dinheiro. E de onde é esse dinheiro. É só uma opinião. Existe algum acompanhamento mensal, semanal, periódico, marcado com relação à prefeitura, gabinete do prefeito e o que acontece dentro do SAMAI? Não. Você acha que poderia ser instituído algo para evitar que outros desmandos e irregularidades aconteçam em termos de maior aproximação do gabinete do prefeito com as ações do SAMAI? Nós temos toda uma estrutura de fiscalização, de monitoramento, protocolos de compliance, de boa governança. O município tem ferramentas tamanhas para poder controlar, ou pelo menos para dar estrutura para um efetivo controle das ações das autarquias, secretarias e todos os órgãos do município. Por que o antigo presidente, aliás, o antigo prefeito, o Antídio Lunelli, escolheu Ademir Isidoro para presidir o SAMAI? Desconheço, vereador. O antigo presidente Antídio Lunelli teve ciência de alguma irregularidade ou suspeita de irregularidade enquanto prefeito da cidade dentro do SAMAI? Desconheço, vereador. O antigo prefeito tinha ciência de que o SAMAI era utilizado para ações políticas e loteamento de cargos entre integrantes do PP? Também desconheço, vereador. Sem mais perguntas, presidente. Obrigado. Livramento, o vereador Rony Lux, por gentileza. Senhor João, o senhor tem conhecimento se dentro da SAMAI foram e estão continuando, pelo menos, a ser tomadas investigações referentes ao contrato, aos contratos da SAMAI? Não acompanho, né, os contratos SAMAI, nem tampouco os procedimentos administrativos, porém posso lhes dizer que nós temos sim diversos procedimentos em trâmite na Secretaria Municipal de Transparência e Compliance, como também existem procedimentos no SAMAI, quais eu não sei precisar. Mas sim, o município é atuante em relação aos contratos do SAMAI. Então, se estava sendo realizado as investigações dentro da SAMAI, no contexto geral de tudo o que acontecia, uma portaria poderia ser entendido só uma coisa que, sem necessidade, porque já estava iniciando aquele caso de investigar eventuais irregularidades ou suspeitas. Uhum. Então, agora, daí, por isso que eu digo, eu entendo a questão de quando trata do desgaste. Está sendo feita uma investigação interna dentro dos servidores da SAMAI, está sendo conversado, está indo atrás, parece que uma portaria está colocando até em xeque as próprias investigações que já aconteciam. A SAMAI, o presidente da SAMAI, tem independência para tomada de decisões? Sim, sem dúvida. Então, a conversa tem um contexto, você vai conversar com ele, mas a decisão final é dele. Sem dúvida. Como também, só para complementar, vereador, não quero estender, mas que na época o SAMAI tinha um procedimento aberto para receber denúncias anônimas e essa não chegou lá. Não, perfeito. Durante as oitivas aqui foram citadas essas questões, ficou aberto até um período bastante longo de investigações. Eu vou tentar explicar, até para não causar qualquer tipo de mal entendimento nas minhas palavras. Quando eu falo devolução de um dinheiro, eu não entendo o seguinte: alguém tem um cargo que supostamente tem um valor irregular,
ela perde aquele cargo, ela fala, olha, eu tenho um dinheiro irregular, eu vou sair do cargo, mas eu não gastei tudo. Eu vou devolver para outra pessoa que está assumindo aquele cargo e daí aquela vai continuar. Eu não consigo, é muito mais razoável pensar que esse valor que tinha lá era gasto para realmente dos funcionários e para os coffee breaks, sei lá o que chamam, do que... teve caso de 50 milhões no apartamento, o cara deixou de ser deputado, vai devolver 50 milhões? Não consigo entender esse ponto. Vereador, deixa eu ver se eu entendi certo. Então, se tivesse dinheiro lá para pagar café, estava certo, é isso? Não, eu só... O que eu falo... Também, não, então. eu falo que se por acaso aqui, quando tem um evento aqui da Câmara, que Dia das Mulheres, cada um doa uma partezinha, aí eu deixo de ser vereador, ou... No caso, a pessoa que está na função, que está cuidando desse caixa, se ela recebeu legalmente de todos os vereadores, porque é uma doação espontânea, se ela deixa aquela função, ela vai pegar e entregar para a próxima que vai cuidar daquela função. Vereador, eu vou deixar aqui na tua mão a mensagem de texto da Ali dizendo que o dinheiro era da agência. Acho que o senhor não viu isso. Dá uma lidinha aí, tá? Eu li essa mensagem aqui. Se é um rateio de servidores, a gente vai poder tomar pedir um café, para ela. Não tem erro. Não, então agora, é isso que a gente está investigando. Conforme ela colocou Concordo, aqui. Perfeito, vereador Jefferson. Mas é isso, ela vai ser ouvida aqui, a gente vai poder questionar se ela recebeu esse valor da agência, eu não sei. Eu vou pontuar só uma questão aqui. Cabe à presidência, cabe aos vereadores apresentar o ofício. Eu vou dar uma opinião minha, até por causa que o senhor Gustavo teve o tempo hábil para ele apresentar as conversas que ele queria contextualizar. Possivelmente o Gustavo deve ter alguma conversa que não tem nada a ver com o contrato de publicação, que talvez ele não tenha interesse de demonstrar aqui, porque foi concedido o prazo, ele se colocou à disposição de apresentar essa conversa. Então, isso é uma opinião minha e gostaria que o presidente, o senhor ponderasse referente a esse ponto. Que o Gustavo ele teve tempo para apresentar os prints das conversas que envolvem esse contrato. O vereador Rony Lux, quem tem que ser convencido de alguma coisa não é o Gustavo, é esse vereador aqui. Então, se eu pedir para ele, o presidente, deliberar, eu acho que seria muito bonito isso da parte nobre dos vereadores, né? Porque quem tem que ser convencido de alguma coisa somos nós e o relator que vai fazer o relatório para posteriormente votação. Não o Gustavo, que teve tempo, ele não é réu, ele é testemunha. Não, ninguém aqui é réu, é isso que muitas pessoas não estão entendendo. Teve prazo, parece que o senhor está falando que ele, para defesa dele... Mas foi ele que apresentou, ele podia apresentar toda a conversa que tem, só que a gente está tratando do contrato de comunicação. Vereador, surgiu um fato novo, que ele sugere o João Berti, que está fora de contexto, eu preciso levar o convencimento do senhor, não? Eu lhe entendo, claro que sim, mas o João acabou de explicar que o contexto que ele fala é na questão de conversas, ligações, só que daí... Mas o senhor nem se interessa em ver o resto da mensagem? O senhor não tem essa curiosidade? Eu não sei se tem relação com o contrato de comunicação. Tem, porque está cortado, ele disse que está fora de contexto por esse motivo. É triste eu ter que explicar para o senhor, vereador. Não é o ambiente, isso aqui está parecendo um circo. Desculpa. Vereador Rodrigo, livramento, o senhor acha problema do senhor. O senhor volta e não, vereador Rodrigo. Não, o ambiente quer fazer pergunta para o depoente, vereador. Não é para ficar fazendo discurso político, não é para fazer defesa política, não, o senhor é para fazer pergunta. Discurso político, inclusive em rádio, vereador. O discurso é para o depoente. Fazer pergunta tola, como o senhor queria fazer para o Onésimo aí? O senhor não sabe as perguntas que eu ia fazer para o Onésimo, o senhor não sabe. Não, o senhor não sabe, as perguntas são individuais. Eu não tenho acesso à pergunta do senhor, nem o senhor tem das minhas perguntas. Foi totalmente desnecessário a sua fala. O senhor sabe que não é verdade. Tenho mais pergunta para falar com o João aqui, presidente. Perfeito. João Berti, só para mim entender o contexto e as falas fora de contexto. O senhor fala assim, conforme combinamos ontem na mensagem. O Gustavo Roveder responde, o combinado era de eu aguardar para não abrir o processo judicial sobre ameaça. O que foi que vocês combinaram ontem? Como eu relatei anteriormente, essa mensagem
é uma terceira parte de três oportunidades. Uma ligação por telefone e uma conversa pessoal na minha sala. E é justamente essa conversa pessoal na minha sala que nós estamos tratando ali na mensagem. Nós combinamos o quê? De verificar, de investigar, de se aprofundar, de buscar prova. E volto a dizer, se a época tivesse acesso a essa mensagem da Alessandra, já teríamos um porquê de fazer. Tá, então agora realmente chegou onde eu queria, João. Então quer dizer que no mesmo contexto, só a portaria não abre, conforme combinando antes, é realmente da investigação que o senhor pede para não abrir. Não. Obrigado pela sua resposta, João. E eu tenho mais uma última pergunta. O senhor para está fazer. supondo, com todo respeito. Não, o senhor acabou de afirmar. João Berti, chegou ao meu conhecimento na quinta-feira passada a respeito do gabinete do senhor prefeito, uma pessoa que trabalha lá, uma fonte sigilosa que eu não posso revelar, para justamente essa pessoa não for mandada embora ou não ter retaliação da prefeitura na pessoa do prefeito Jair Franzner ou na sua pessoa. Essa conversa se deu em que o gabinete do senhor prefeito estava preparando um pacote no valor de R$20 mil, isso são perguntas que eu vou lhe fazer, tá? R$20 mil para propagar conteúdos difamatórios ao meu respeito. Essa pessoa disse para mim que não vai parar por aí, que justamente o senhor, juntamente com a agência, juntamente com o prefeito, estariam nessa contratação, inclusive de 2 ex-jornalistas, que atuaram em rádio e jornal bancada por essa agência. Vereador, eu tenho uma pergunta, presidente. eu sei. Não Fora- interfere. fora- fora de contexto, Não por é fora de favor. contexto, que é sobre a agência de propaganda. Não está no contexto do... Está no contexto. da oitiva, Presidente, o senhor está vereador. divulgando. Não me deixa triste, presidente. Eu te falo de Vereador. coração porque tem a ver com a minha Certo, honra, então com a o senhor minha faça, moral. então o senhor faça o favor de deixar o nome dessa pessoa aqui. Não, Seria não sou interessante obrigado. nós Não sou obrigado. colocarmos Eu sou protegido pela minha pedido- humildade de não falar nome de fonte. Você, Não sou obrigado. vereador Jefferson, Não sou obrigado. seja Eu vou verdadeiro, continuar, coloque o nome presidente. da pessoa Deixa- que fez isso. Deixa eu Deixa ele concluir. fazer a pergunta, Deixa Eu presidente. coloco em dúvida se isso Deixa eu realmente Não, mas existiu. deixa ele fazer a Não, pergunta. não, não, é não o tô em direito dúvida se dele, existiu. presidente. Não, Deixa- então traga o nome Não da está pessoa. deixa ele fazer a Não pergunta. está em dúvida. Cuidado. Não está em dúvida. Não que me processem pela forma da lei se existe Não é algo de irregular. processo, vereador. Presidente, deixa Isso eu pode continuar ser com a uma minha pergunta. suposição. Não é suposição. Exato. Pode ser uma suposição. Deixa eu concluir que o senhor Então vai o senhor entender. traga o nome da pessoa aqui. Deixa eu concluir, presidente. Vê essa informação, João Berti, tá? Eu pego depois dessa conversa e disse que todos que estiverem à minha roda, em meu redor, também iriam sofrer essa mesma retaliação. Eu saio dessa conversa com essa pessoa e entro em contato com o vereador Rodrigo Livramento, aí a prova que o senhor quer. E digo, vereador, daqui para frente é melhor a gente não assinar mais projetos juntos, porque vão fazer de tudo para atacar o senhor por estar próximo de mim. E se pasme, João Berti, 1h30 depois, 2 horas depois, surge uma mensagem que vários aqui dessa casa receberam. Eu recebi mais de 100 mensagens, muito bem montada, muito bem feita, digna de uma agência de publicidade ter confeccionada. Um cara de laranja utilizando uma tornozeleira. Eu pergunto para o senhor, nesse contexto que se concretizou o que a fonte havia falado, qual que é o envolvimento do gabinete do senhor? Porque justamente dirigiram, tu para de falar do João Berti e do prefeito e da agência, ou vão começar a te malhar. Qual que seria esse contexto? Qual que seria realmente a veracidade disso? O senhor poderia nos explicar? Inicialmente, primeiramente, que o senhor está me constrangendo com esse tipo de afirmação. Não, é uma pergunta. O senhor tem conhecimento disso e tal? O senhor pergunta afirmando. É um constrangimento, Só responde, é João. um constrangimento ilegal e inconstitucional. Mas sim, lhe respondendo, mesmo com constrangimento, Certo. eu não tenho absolutamente nada a ver com esse tipo de atitude ou de ação, e muito menos o seu Jair, que não ia se prestar um serviço desse. Perfeito. João Berti, por que a pessoa elencaria o seu nome
o da agência e o do prefeito. Tu tem alguma ideia de alguma coisa, de repente, tu tenha falado por lá, pelo gabinete, alguma coisa que possa ter levado essa pessoa, de repente, a fazer essas fábulas aí a respeito do gabinete do prefeito? Novamente, o senhor está me constrangendo e o senhor deve perguntar para a pessoa, porque isso é fato totalmente irrisório, não tem nenhuma ligação com a verdade. É que aconteceu, entende, João? Depois foi propagado realmente na tentativa de um número totalmente desconhecido, ligado a alguém do Novo, que mandou para diversas pessoas. Então não é. Nada a comentar, velho. Então o senhor desconhece isso, não tem nenhum envolvimento do gabinete ou seu nisso aí, certo? Com toda certeza. Ah, então tá bom. Seria isso, senhor presidente, essa era a minha pergunta. Obrigado, vereador. Vereadores, mais alguma pergunta? Concluída a oitiva do senhor João Berti, agradeço a cooperação e encerro os trabalhos da presente audiência e solicito que todos aguardem para a assinatura do termo da oitiva. Obrigado a todos.